Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Remute volume 73. O Chiesa tá até torto aqui, deve ter chegado correndo aqui. Ih, eu Cheguei, fiquei quer fora dizer, de foco. começou a Voltei. live e eu não estava conectado. Eita, mas ainda bem que deu certo, né? Sempre dá, Sempre dá, não tem erro não. sempre dá. Já tem o Richard aí, quem mais tá por aí já dá um salve. Vou O mandar Richard aqui já, pra já galera que tá deu. preocupado que eu não ia chegar. Galera, opa, cheguei. Chegou em cima, É, na hora essa, H. essa Foi, foi, hein, Marcelo? foi quase se sentou na cadeira para um lado e caiu do outro. Passa batido, né? Muito bom. O Xará tá aí Sensacional. também, né, Marcelão, a aí. Ângeles. Muito bem, hoje temos bastante assuntinhos legais aí. Estamos tentando fazer o que vocês estão dizendo, diminuir a quantidade de assuntos, né, só que a gente diminui a quantidade de assuntos, a gente aumenta o que fala de cada assunto e o tamanho não diminui, né. Aumenta a resenha, né? Diminui os assuntos, aumenta a Pois resenha, não tem jeito. pois é, não tem jeito, né. Pode Mas é crer. isso aí, hoje é dia 22 de setembro mesmo, né, a gente está ao vivo, estamos aqui, tá, respondendo tudo, né, aceitando sugestões. Calor Isso. danado, começou uma chuvinha agora. É, pingou um pouquinho aí, né, mas ainda É. tá quente. É bom, cara, pelo amor de Deus, tô com uma rinite danada aqui, o tempo tá muito seco. É, verdade. Bom, então vamos começando nos recados de sempre. Quem não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, certo? Dá o like aqui no vídeo, já tem 6 pessoas assistindo, eu quero pelo menos 6 likes já, né. E olha que a gente na semana passada, você lembra quantos inscritos a gente tinha no canal? 436 na busca aí dos 500. É, estamos no 449. Então já está Aí, crescendo aí, né. quase É, 4,5, hein? engraçado que tem uns assuntos que voltam à tona, né, vídeos que a gente colocou já faz um ano, de repente começa a ser trend aqui no canal, por exemplo, o último show do Led Zeppelin com o John Bonham, tá Aham. explodindo aqui, 284 views nas últimas 48 horas. A polêmica morte de Bon Scott também tá batendo aí bastante visualização. E voltou até a tal da queda do trem de Paris, né, aquela locomotiva que caiu na calçada, lembra? Aquele assunto é muito legal, cara. É Pois é, muito tem uma inusitado. réplica aqui no Brasil inclusive, né, não vou dizer onde, quem não sabe é para ir lá e ver. Muito bom, né, tem uma réplica, né. Opções de E turismo aí, Remute também é opção de turismo. e o lugar é bem legal também, não só por causa disso, mas tem várias atrações turísticas naquele local também. Então tá, eu acho que bom, vou colocar aqui, você quer começar já? Eu É, queria, seu eu queria assunto é o só primeiro sempre, né? Eu queria só retratar um negócio aí antes da gente começar com os Uhum. assuntos. A semana passada a gente fez o Remute estava pré-gravado, né? E eu acabei me desencontrando da galera. Eu não entendi por quê, Marcelo. Você chegou a entrar também? Não. Ah, eu tentei entrar do carro, eu só cheguei em casa quando já tinha acabado praticamente, né, e no Então, carro não deu. eu na verdade entrei, eu fui eu acabei entrando pelo YouTube, eu peguei o link do YouTube e entrei, mandei mensagem: "Aí galera, beleza? Estou por aqui, não sei o que, blá, 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 blá". E para mim, o que eu conseguia visualizar, não tinha ninguém junto comigo na É sala. que você mandou comentário no vídeo e não no chat. Ah, cara. Às vezes a interface do celular me prega umas peças também, você tem que entrar num linkzinho que tem embaixo do vídeo, que é o chat ao vivo. Senão você vai colocar na descrição do Hum. vídeo que fica Você lá, chegou né, a ver meu comentário lá? tá lá. Depois eu também. Pior é que eu tinha que ter entrado no chat, então eu não entrei no chat. Que depois eu Não entrou. conversei com o seu xará, o Marcelo, que toca comigo, e ele falou assim: pô, eu também fui entrar lá e estava escrito chat mudou de lugar e não sei o quê. E eu acabei me desencontrando da galera, e a galera ficou batendo papo lá e eu. Foi bem animado, porque às vezes eu via no celular ali, mas não estava para escrever que eu estava dirigindo, né, às vezes eu dava uma olhadinha, mas, eu vi que você não estava lá, depois que eu vi que você tinha um comentário escrito lá na região, de comentários debaixo da descrição do vídeo, e não no chat ao vivo. Mas normal, Uh, né, fica para o próximo, né.
Bom, então vou começar. Antes de falar então das efemérides, eu vou dar um spoiler danado. Que você que gosta de mulher ou você que gosta de ser mulher, os meus assuntos hoje estão todos relacionados com as mulheres. Bacana. Vamos ver de que se trata, né? É isso aí. E para começar as efemérides, eu já vou aí adiantar para a galera que é o seguinte: hoje é equinócio de setembro, primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Então já estamos no dia é do hoje? Eu equinócio, nem é tinha visto. hoje. E Opa, hoje a Nani também chegando. tem uma coisa inusitada, tá Nani, Ângeles, Marcelo, tá por aí. Eu vi também o Richard ali em cima também. E tem uma outra coisa interessante. Hoje faltam exatamente 100 dias para terminar o ano. Olha só. Então 100 dias. estamos aí, Muito bem. um número redondo aí de 100 dias para terminar o ano. Bacana. Muito Bacana. bem, né? Essa semana teve o dia do baterista, todo mundo tirou muito sarro dos bateristas aí, que é para isso que servem essas datas comemorativas de músico, é para fazer bullying mesmo, né? Todo o pessoal deixando a quinta série aflorar para falar dos bateristas, pode falar à vontade, né? Que dia que foi? Dia do baterista? Foi, acho que na quarta-feira, dia 20. 20. Perfeito. Dia do baterista. Será que é por isso também que explodiu lá as visualizações do John Bonham? De repente, né? Pode ter a ver com isso, né? O pessoal foi buscar fazer alguma busca orgânica aí e caiu no Remute. O Remute agora é ponto de referência. Agora o pessoal está assistindo nesse momento bastante o Seu Madruga, que eu coloquei o corte hoje aí no ar e o pessoal está Bom, e eu vendo nem bastante. recompartilhei o Seu Madruga, vi que estava lá no ar, mas Foi coisa agora há pouco. vou compartilhar o Seu Madruga. Bom, então já que você botou na tela aí, vamos falar das efemérides de hoje. Hoje, Dia Mundial Sem Carro. Olha só que beleza aí. O que tem de curiosidade com relação a esse Dia Mundial Sem Carro, que todo mundo já conhece, né? Já é uma prática. Espero até que as pessoas tenham algum tipo de adesão a esse Dia Mundial Sem Carro. Não foi muito bem o caso que eu vi agora há pouco, né? Porque eu peguei um trânsito do caramba para chegar aqui. Também Mas vamos fazer o dia do sem carro na sexta-feira, é complicado, né? pois Vai fazer é. na quarta, né? Caiu na sexta, né? Por acaso caiu na sexta. Roger Taylor, Bohan. Tanner também tem um gosto musical bastante requintado, né? Newport. Então, a ideia de fazer esse Dia Mundial Sem Carro, ela não surgiu de uma questão ambiental, por incrível que pareça, mas surgiu durante a crise do Canal de Suez em 1956, onde a Holanda e a Bélgica racionaram o uso de combustíveis para proibiram o uso de carros nos domingos, né? E depois, em 1997, a França aproveitou o gancho e definiu o dia 22 de setembro, que aí já não era mais exatamente um domingo, mas eles aproveitaram a ideia e definiu o dia 22 de setembro para estimular essas pessoas a deixarem os automóveis em casa, e automóveis também, carros, motos e outros veículos motorizados na garagem, e refletirem sobre o uso excessivo dessas conduções particulares, né? A ideia é que nesse dia os motoristas experimentem outras formas de se locomover pela cidade, né? E eles usam a cor verde aí predominantemente, né? Porque a cor verde traz reflexões sobre as vantagens de se privilegiar o transporte público, a bicicleta ou a boa e velha caminhada em detrimento do automóvel particular. Bom, eu não usei carro hoje, também não saí de casa, né? Pois é, eu acabei pegando carona hoje. Acabei usando o carro, você não mas usou o seu carro, né? Você usou o transporte público do colega. usei o transporte coletivo, colega coletivando aí. Muito bem. É isso aí. E tem mais. Tem mais, vamos lá. Tem mais. Celebrando o dia São 22 de Maurício. setembro, a gente tem o dia de São Maurício. O São Maurício, ele foi um capitão do exército romano e foi o primeiro soldado da religião cristã, né? Relatos históricos contam que após uma vitória de guerra, o imperador teria ordenado que o exército participasse de festas para deuses pagãos, e São Maurício e os seus companheiros se recusavam. Então,
hoje foi o dia de São Maurício e companheiros, que eles falam, eles enfatizam isso, São Maurício e companheiros. Muito bem. Não conhecia São Maurício. Né? E você vê que ele está sempre de armadura, em cima de um cavalo, você vai ver imagens dele relacionadas com o confronto armado aí mesmo, porque ele era do exército romano. Perfeito. Muito bem. E para finalizar minhas efemérides, a última do dia, hoje é dia do contador. Comemora-se dia 22 de setembro, porque neste mesmo dia, em 1945, o então presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei 7988, que dispõe sobre o ensino superior de ciências econômicas e de ciências contábeis atuariais, criando no país o primeiro curso de ensino superior em ciências contábeis. Muito bom. E é bem valorizado hoje em dia, porque os impostos são tão complicados, né, das empresas, que você não tem um contador, mesmo que você tenha uma empresa minúscula, você está perdido. Porque não dá Pelo para amor de você Deus, né, cara? atuar na sua atividade fim e ainda entender dos impostos todos. É claro que o contador não é só para calcular imposto, obviamente, né, mas acaba ajudando muito nisso, né, porque é uma doideira. Nossa senhora, entender isso, né, cara? As grandes empresas têm que ter o departamento de contabilidade dentro da empresa, porque é até uma estratégia financeira aí você saber aonde que é melhor você posicionar o seu estoque, da onde emitir a nota fiscal, de onde comprar o material, de que forma trazer o material para o Brasil. Então, a contabilidade ela tem uma função aí bastante importante mesmo. Falar nisso, né, você me lembrou daquele filme O Contador, com Ben Affleck, filme de Com o Ben Affleck. 2016, muito bacana, né? Não sei se você chegou a ver esse filme, é o Eu contador vi, aí que ajuda lá, né, o eu vi. E ele também ele tem a síndrome do espectro autista, né? isso, ele é excepcionalmente bom naquilo, né, faz as Ó, contas ali. alguém entrou aqui com o meu nome no grupo aqui do chat e lembrou uma coisa importantíssima. E salve o seu pai, que também era contador. Meu pai era Eita, contador. legal, bacana. Mas Deve ser quem minha será mãe. que é? Deve ser minha Ah, mãe. muito bom. Pois é, parabéns a ele, que era contador, muito bem. A Ângeles não dirige? Meu Deus do céu. E olha que a Ângeles mora lá onde Judas perdeu a bota, entrando à esquerda e andando mais uns quilômetros. Nossa. Imagina, a Ângeles está no paraíso. A gente é que. Olha lá, Geni, minha mamãe querida, tá lá. Bonitinha. Achei o nome da sua mãe. E eu vou falar de uma Geni hoje, hein? Vai falar de uma Geni? Então se prepara aí, minha mãe. Eu não falar dela, né? Eu vou narrar, né? O negócio, não é nada pessoal. Então fica aí, mãe, vai ter curiosidade sobre o seu nome. É o nome só o nome, mera coincidência, nada a ver, né? Mas não é agora, não é agora. Agora eu vou falar de um assunto que eu já falei, mas vamos voltar aqui, que é bem legal. Que é o seguinte: quem é esse senhorzinho aí? Tá com Tá cara de ser vivo, o tem inventor 90. do primeiro celular. Exatamente, é um Olha o deles, tamanho né? do tijolão. Ele está com 94 anos, o senhor Martin Cooper. Oh. Na verdade, não é que ele é um inventor, né? Mas foi o primeiro teste público de um celular portátil, portanto, né? E foi realizado. Eu já explico por que portátil, né? Porque já explico. Mas ele, Martin Cooper, na época, em 3 de abril de 1973, por isso que estamos trazendo aqui, volume 73, 50 anos aí, do primeiro teste público. Ele era engenheiro da Motorola. Então foi a Motorola que lançou esse primeiro celular, chamado Dynatac. Dynatac. Esse Dynatac é um acrônimo em inglês, claro, para cobertura dinâmica e adaptativa de área total, né? Por isso que chamava Dynatac. E anos depois tinha o StarTAC ainda, né? Ainda utilizando esse TAC aí, né? Eu acho que mantiveram ainda. Ah, que legal. Não sei se tem a ver, né? Agora que me lembrei. Ele pesava realmente 1 quilo, mais ou menos, e tinha quase 30 centímetros de comprimento, né? E a primeira ligação ele fez numa rua de Nova York,
na Sexta Avenida, entre as ruas 53 e 54. Por que ele ligou? Ele ligou para um colega dele de uma empresa concorrente, o senhor Joe Angel, que trabalhava para Bell Labs. Eles estavam todos tentando fazer uma tecnologia móvel de celular, né? Não sei se chamava celular na época, mas uma tecnologia de telefonia móvel. E o Bell Labs tinha lançado antes um telefone móvel, só que veicular. Ficava dentro do carro. Quem já viu o filme dos anos Sim, 70 e tal, tem um isso. telefone grandão que fica no console ali do carro. E Aham. tinha que ser no carro porque ele era muito grande, não dá para andar com o bicho, né? E principalmente a parte de bateria. E aí a Motorola conseguiu fazer esse portátil, entre aspas, né? E aí o Martin Cooper ligou para esse Joe Engel, que era o cara que estava tentando fazer o celular lá na Bell Labs, e ele falou o seguinte: Joel, aqui é Martin Cooper, estou ligando de um celular de mão, mas um celular de mão de verdade, pessoal, portátil, de mão. Aí ele conta que houve um silêncio do outro lado da linha. Eu acho que ele estava rangendo os dentes. Isso foi o que o Martin Cooper falou numa entrevista recente aí, né? Bom, o desenvolvimento desse protótipo custou o equivalente hoje a $1 milhão para ser produzido, né? Ele levava 10 horas para carregar a bateria, e a bateria só durava 30 minutos de conversa, né? E custava $5.000. Se você quisesse comprar, era $5.000 da época, equivalente hoje a R$ 130.000, né? Esse celularzinho aí, né? Porque é novo, né? É uma tecnologia extremamente nova, né? Só que ele, em entrevista recente à AFP, disse o seguinte: quando vejo alguém atravessando a rua olhando para o telefone, eu me sinto péssimo. Eles não estão pensando. Só que ele não é contrário à tecnologia, né? Tanto é que ele tem um Apple Watch, tem o iPhone mais recente e toda vez que sai um novo iPhone, ele troca e pega um novo iPhone. Então, ele só não gosta que as pessoas fiquem andando na rua, olhando para a tela do celular, mas ele realmente ele foi ele é um entusiasta, né, da tecnologia que ele ajudou a inventar. Então aí, a sua homenagem ao primeiro teste de celular aí, uma ligação feita no meio da rua em Nova York. Aqui o Marcelo falando StarTAC inspirado no comunicador do Star Trek, realmente aquele comunicadorzinho só, né? Só não sei se esse TACzinho no finalzinho tem a ver com o Trek ou se tem a ver com esse Dynatec, aí já fica no ar aí, porque o nome, né? O TAC é Bom, o porque Star os talvez do Star comunicadores do Trek. Star Trek fazia Ah, eu não lembro direitinho o fazia um som. barulhinho, né, na hora que ele comunicava. Então ficou É, Star deve ser uma Trek. mistura de Star Trek com o Dynatec, alguma coisa assim, né? Tá Ou Dani senão o cara falando não que o sabia o que Tesla nome já botar nesse track, né? nesse treco aí, né? Ó, tá Dani comentando que o Tesla já falava em telefonia celular à época dos inventos dele, né? Já falava em transmissão de energia, né, pelo ar, né? É um dos inventores do rádio, na verdade, né? Depois essa tecnologia de transmitir energia pelo ar nada mais é que ondas de rádio que o pessoal usa para transmissão de rádio, né? Bom, é isso aí. Meu assunto é rapidinho aqui. Tá, a Nini falou do Tesla, depois eu vou falar do Michael Faraday. Faraday, muito bem. Oh! Um dia distante, Faraday. Bom, vai lá. Faraday long ago. Far, far away. O reino, né, de far, far away. É o reino de Faraday. Mas manda seu assunto. Ó, tem um assunto legal. O primeiro assunto começa com uma capa de revista pequenininha. Ih, não dá nem É, para não sei ver. por que que tá tão pequeno assim. Pera, deixa eu ver Isso. se eu aumento essa. Opa! Oh, Deixa eu ver se eu spoiler. aumento. É o spoiler. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, porque eu não sei porque ele não. Ele tinha pedido para aumentar, o bicho não aumentou. Bem, eu vou aumentar eu mesmo aqui. Ó, pronto. O meu assunto aí, então, ele está relacionado exatamente a uma revista. Há 135 anos foi publicada a primeira edição da revista National Geographic. Sensacional. Aumentou aí. Isso. E essa daí é a capa da primeira edição, Nossa, volume 1, primeira edição da National Geographic, publicada em 22 de setembro de 1888. nossa senhora. 1888. 1888.
né, 9 meses exatos após a fundação da sociedade que criou a publicação da revista, né, que criou o editorial da revista, né? E a National Geographic, ela é sensacional, né, porque depois ela mudou muito a cara dela, né, que acabou ficando muito identificável pela essa moldura amarela que caracteriza exatamente todos os contextos, inclusive o canal National Geographic também leva o loginho lá, um quadradinho amarelo aí, né? Ele tem um símbolozinho de quadradinho que vem amarelo. dessa edição aí, porque era dessa cor, não? Na verdade, acho que ficou amarelado com o tempo, né? Mas eles mantiveram o padrão do quadradinho e só emolduraram, fizeram a moldurinha. E acho que também eles deviam ter, 1888, talvez eles tivessem alguma dificuldade de fazer a impressão de fotos, né, Marcelo? Porque a foto ela é do começo desse século aí, né? Ela é de 1820 e pouco, não é? Que teve a primeira foto? É bem no século XIX, é bem no meio lá. Não devia ser muito fácil imprimir uma revista com foto, né? Nem colorido tinha, né? Provavelmente, né? Então. Essa foi uma mudança que aconteceu lá para os idos aí, de idos para meados aí do século XX, aonde eles assumiram essa característica de fazer a revista bastante focada em fotos mesmo, né? Porque é uma revista muito visual, né? A National Geographic, né? Sim. Hoje, ela é publicada em 33 idiomas e distribuída para mais de 50 milhões de pessoas. Tem uma tiragem mensal que ultrapassou a marca de 2 milhões de publicação, né? A tiragem dela é mensal, e com 12 meses ao ano, em 135 anos, além das publicações mensais, eles fazem alguns suplementos, e em algumas ocasiões mais raras, eles também publicam edições especiais. Eles chegaram a mais de 2 milhões de edições publicadas da revista National Geographic. Né? Edições? Mais de 2 milhões de edições publicadas. Né? Sendo que a tiragem é de 50 milhões por mês, né? Ela chega em 50 milhões de pessoas por mês. Eles já publicaram mais de 2 milhões de edições. Mas com as edições extras, né? A Tanane fala, é uma revista para colecionar, e meu pai, na década de 50, 60, 70, ele comprava, ele assinava, acho que era costume, né, a gente receber, meu pai assinava National Geographic, Pais e Filhos, Bom Apetite, tinha uma série de revistas da época que você assinava, e quando completava as 12 do ano, você mandava encadernar e fazia um volume, e aquilo ficava como se fosse uma enciclopédia. Sim. Eu mesmo eu tinha duas que eu não assinava, mas comprava todo mês, que era sobre informática e sobre aviões. Aí tenho alguns encadernados aí. Ainda hoje. Então. E aí, para completar aqui, o conteúdo dos artigos deles agora abordam temas relacionados com geografia, biologia, física, ciência popular, história, cultura, eventos atuais e fotografias, né? Isso está totalmente alinhado com o conteúdo do Remute também, né, Marcelo? Essa cultura geral. Tudo a ver com tudo a ver com o Remute, né? A gente ainda incrementa aí, colocando música, tecnologia, mas está bastante alinhado aí com assuntos que a gente fala, né? Hoje, o atual editor-chefe da National Geographic é o Nathan Lamp, né? E uma curiosidade sobre essa revista é que a capa de junho de 1885 ela tem a imagem de uma menina afegã de 12 anos de idade. Ela chama Gula. 1885, você voltou antes do início da revista, né? 1985, né? Ups, perdão, eu falei 1885. Desculpa, a capa de junho de 1985 tem a imagem da menina afegã. Essa foto, na verdade, ela ficou com esse nome de menina afegã por muito tempo, porque isso daí foi uma foto tirada pelo fotógrafo Stephen McCurry, né? Dessa menina chamada Sharbat Gula, né? Ela nasceu no Afeganistão em 20 de março de 1972 e ela perdeu os pais durante um bombardeio soviético no Afeganistão em 1984, porque teve a guerra da União Soviética
que se não me engano foi de 79 a 89, e aí num bombardeio ela perdeu os pais e ela estava num abrigo, né, para refugiados. E aí o Steve McCurry conseguiu captar essa foto, e essa foto é de um raro momento que você consegue pegar uma mulher afegã que não está usando a burca, né? Ela aparece aí sem a burca. E essa daí é a capa mais famosa da revista National Geographic. A Tanene já tá perguntando, e aí, né? É a foto dela mais velha. Ah, então. Capa famosíssima. Não, essa capa é famosíssima, essa foto é famosíssima, essa foto virou quadro, Nossa. virou arte, pintura do Andy Warhol, todo mundo Eu trabalhou acho em que até cima. em casa tinha essa revista, se eu não me engano. O cara é muito famoso, né? É demais, né? Pois é demais mesmo, né? E, embora o nome dela não fosse conhecido, quando tirou essa foto, eles tratavam essa foto como uma menina afegã, né? A imagem do rosto com esse tecido enrolado na cabeça e esses olhos verdes são super marcantes, olhando diretamente para a câmera, tornou, inclusive, um símbolo do conflito entre afegãos e a situação dos refugiados por todo o mundo, né? Ela acabou virando um marco dessa guerra, do confronto entre afegãos e também dessa situação toda dos refugiados, né? E após a queda do Talibã em 2001, uma expedição da National Geographic viajou para o Afeganistão com a missão de localizar essa menina, né? E ela foi encontrada em uma região remota do Afeganistão, já com 30 anos de idade. E aí eles conseguiram confirmar a identidade dela na época, usando já uma tecnologia biométrica de comparação dos padrões de íris, e ela se lembrou também do momento da foto. Você sabe que ela nunca tinha sido fotografada até então, e nunca mais ela foi fotografada. Essa foto que ela tem única. aí na revista é única, e a foto que a Tanane falou é a segunda foto que ela tirou na vida. E a gente trouxe essa foto para vocês verem a comparação. Foi a segunda, né? Um espaço de 30 anos entre a primeira e a segunda foto. Exatamente. Essa daí é a foto dela 30 anos depois. Ela não tinha a menor ideia do impacto do que a foto dela causou nas sociedades ocidentais. E a história dela foi mostrada também na edição de abril de 2002, na publicação de abril de 2002 da National Geographic. Ela também foi tema de um documentário de televisão que foi ao ar em março de 2002, e em 2021 a Sharbat Gula ela pediu uma ajuda das organizações humanitárias para deixar o Afeganistão depois que o Talibã assumiu de novo o controle do país, e ela conseguiu um convite do governo italiano para ir morar lá na Itália, e aí eles organizaram a ida dela para lá, e ela vive lá até hoje com 3 filhos. Na verdade, ela teve 4 filhos, um morreu, e ela vive lá na Itália com seus então tá 3 na Itália, filhos. então. 2021, você falou, não? 2021, quando o Talibã voltou ao poder novamente, foi agora há pouco, né? Lembra das... Sim, aquela no aeroporto lá, aquela loucura lá, de todo mundo saindo, né? Pois é. Que louco, hein? O pessoal comentando exatamente a minha impressão é essa, os olhos da menina, mas acho que nenhuma modelo conseguiria botar tanta expressão nesse olho. E você vê que coisa impressionante, depois de 30 anos, o olhar dela, a posição. E o formato da boca, vocês conseguem ver ali esse biquinho que ela tem, né? em cima do lábio, que faz um morceguinho assim? Sim, igualzinho, né? Muito doido, né? Mas você vê que o rosto tá com mais idade, revela uma vida mais dura, né? Uma Bem vida marcada, sofrida aí né? nesse tempo, né? É aquilo que a gente vê dos nossos retirantes nordestinos também, né? Você vê o Um pessoal rosto meio queimado, né? com 30 anos, bastante machucado. E ela até O tem... sol castiga também, o sol, né? Sol Você vê que forte. não tem nem tantas rugas, porque 30 anos é Não. muito novo ainda, né? Mas ela tinha 30 e poucos. Quanto que você falou que era? 1970? 72. 72, 72, em 2002 ela tinha 30.
Na verdade, não foi 30 anos depois, foi 20 e poucos anos depois, né? Só estava pensando, 30 Que anos, ela ela tinha tinha a idade de 12, 30 anos, né? Quase ela tinha 20. 30 de idade. Uhum. É isso daí. Perfeito, A muito história bom. da National Geographic, que é uma baita de uma revista, e a capa mais famosa que a National Geographic já produziu, e foi atrás da história exatamente para dar, para contextualizar, né, a capa mais famosa deles. Eles foram tentar buscar a pessoa. A história é muito interessante. Aí eu achei bacana de trazer para vocês isso daí. Uhum. A história dela não acabou, né? Ainda tem coisa que pode acontecer, né? Ela ainda está aí com 50 anos, né? Na Itália. Quem sabe temos mais notícias dela É. e trazemos novamente, se for o caso, né? A gente trouxe também, já há algum tempo atrás, a história daquela menina do Vietnã, que depois de um bombardeio de Napalm, ela aparece pelada, correndo Correndo, na estrada, e hoje ela ainda tem as marcas das queimaduras, né? Tá no Canadá, você falou, né? Eu acho que ela está no mora. Canadá, isso daí. É. Exatamente. E é uma ativista, né? O negócio da Sharbat Gula aí é que ela morou depois no Talibã, ela voltou para a terra natal, agora que ela está na Itália. Quem sabe a vida dela agora ganhe uma motivação diferente e que ela, de repente, consiga olhar a sociedade e o mundo, porque você vê, passaram 20 anos e ela não tinha a menor noção de que a foto dela tinha rodado o mundo. Uhum. Sim, sem acesso a informação nenhum, né? Pois é. Ela não conhece essa foto, essa revista, imagina então o resto, né? Pois é. Falta de informação mesmo, né? Quem sabe com o que ela passou, o que ela viveu, ela consiga ajudar outras pessoas aí ao redor do mundo, né? Sim. É isso. Então vamos lá, vamos para mais um assunto tecnológico. Hoje eu trouxe 2 assuntos tecnológicos e um computador super avançado. Olha só que louco isso, hein? Nossa, já vem com ar-condicionado embaixo? Parece, né? Parece ar-condicionado, um frigobar, uma coisa assim. Máquina de suco, raspadinha. E aí vê que a tela é na vertical, né? Modo retrato, né? Não é modo horizontal, né? Pois é, será que tem boca e fala também? É quase, né? Parece R2D2 na sua versão quadrada. Não, então, o que aconteceu? Em 1973, em 1º de março, a Xerox lançou o Xerox Alto. É o primeiro computador projetado para suportar o sistema operacional baseado em interface gráfica de usuário, o famoso GUI, né? Graphic User Interface. Então, primeiro computador com interface gráfica para o usuário, né? Então, esse foi um marco. Não foi o primeiro computador, né? Mas foi o primeiro que teve uma interface gráfica para o usuário, né? Ele foi desenvolvido pelo Xerox PARC, né, o Palo Alto Research Center, em 1973, e foi o primeiro também a utilizar a metáfora de mesa de trabalho, desktop, né? Não é um computador para desktop. Então foi o primeiro que eles usaram. Aí, eu acho que o setor de marketing lá da Xerox criou esse termo, e uma interface gráfica de usuário, né? Ele também veio com um mouse de 3 botões, dá para você ver ali. Com o mousezinho de 3 botões, que era uma coisa meio que nova na época, ligação com impressora e uso de e-mail, né? Mas eu não sei que e-mail era esse dos anos 70, tá? Só falaram que tinha e-mail, mas não tinha internet ainda, mas tudo bem. Talvez outro tipo de troca de mensagens por modem, sei lá. Bom, ele foi projetado principalmente por Chuck Tucker e foi idealizado no ano anterior, em 72, num memorando. Ele trocou memorando com alguém teve a ideia e acabaram desenvolvendo esse equipamento. Ele tinha, olha só a quantidade de memória principal do RAM, 128 KB, expansíveis para 512 K. E olha que até bastante, né? Porque depois, na década de depois para 80, lançaram. 512? Na década de 80 era esse tamanho, né? O cartucho removível de 2,5 mega. Olha só, um cartucho removível com 2,5 mega. E com um gabinete do tamanho de um frigobar. Que vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo.
Outro dispositivo de saída era o monitor CRT, né, tubo, né, de raios catódicos, preto e branco, modo vertical, né? O mais comum que a gente conhece é o modo paisagem, né, wide, né, mas esse era na vertical. Provavelmente era mais para processamento de texto, sei lá, né, por isso que era na vertical, né? Tinha o teclado customizado, mouse de 3 botões, um teclado opcional de 5 teclas. E sabe quanto é que custava esse primeiro Essa desktop, belezinha. essa belezura aí? Na Ah, época, $32.000, equivale hoje a $129.000, atualizando com a inflação, nossa né. senhora. Era um E, negócio de louco, hein. Também e, era super avançado, né. e que tipo de operação ele fazia? Deve ser uma coisa mais básica, né, devia ser um sistema muito simplesinho lá, algum processadorzinho de texto básico, conexão de modem, imprimir alguma coisa, deve ser alguns protótipos aí de software de processamento de texto que, né, hoje já não tem mais, que foi substituído tudo, né. Agora olha que legal, ele, uma pessoa visitou lá 2 vezes para ver esse computador aí, em 1979, um cara chamado Steve Jobs. Ele usou o conceito que ele gostou bastante da interface gráfica para fazer depois o Apple Lisa e o Macintosh. Então ele se inspirou na tela, na interface gráfica deste computador para desenvolver depois o Lisa e o Macintosh. Então ele, né, embora não fosse um produto de fabricação em massa, esse computador aqui foi mais um protótipo mesmo, né? Mas ele acabou servindo para inspirar o Steve Jobs e aí história, né? Quem gostaria de ter um desse? Olha lá eu chegando. Quem gostaria de ter um desse? Eu gostaria, né? Porque, né, deve estar uma grana isso aí, né? Hoje em dia deve valer uma grana, né? Como relíquia para botar no museu. Nossa senhora, hein? Ó. Deve estar em museu isso aí, em algum lugar, né? Porque realmente. Tem até a plaquinha ali, né? Então deve estar no museu mesmo. É verdade. Né? Mas bacana, né? Cara, tem até mouse ali, né? O mouse de 3 botões que ele vinha, tem até um móvelzinho para você embutir ele, né? Bacana. Uhum. Carinho, mas bacana. Primeiro desktop, primeira interface gráfica de usuário e inspirou Steve Jobs em seus computadores. É isso. A história desse fenômeno também a gente vira e mexe e volta no Steve Jobs, né, cara? É, Acho que Steve Jobs e The Who. total. Programa sim, programa não. A gente volta no Stanley Kubrick, né? Acaba dando volta, são os mesmos caras, né? Que movem o mundo, né? Pode crer. Mas vamos lá. Tô em sonho de consumo de tudo publicitário. Vamos lá. IBM parecido, só que interface com mainframe, COBOL. Aprendi COBOL na faculdade. Pois é. O Alair chegou Mexendo agora, nos ele não viu que a gente estava fazendo bullying com a história do dia do baterista, né? Mas no grupo que eu participo com o Alair e outros músicos lá, o Alair foi bastante reverenciado. O Alair é baterista, né? Uhum. Só para constar, né? Aqui, o Marcelo tá falando que para gelar cerveja, não digo, mas os mais modernos tinha apoio de copo, né? Você já viu, né? Você aperta o botãozinho, sai aquela bandejinha com um negocinho redondo, você pode pôr o copo, Do né? disco. Então, sai, pum. O problema é que se encostar um pouquinho, ele recolhe e cai o copo no chão, né? Então não pode recolher. O Elon Musk também será muito falado ainda, tá nem lembrando aqui. Né? Na empresa meu primeiro emprego lá, tinha computadores pessoais lá, tal, que era meio que novidade. Aí tinha uma secretária lá que arquivou o disquete e grampeou o disquete na pasta. Grampeou o disquete. Mandaram arquivar o disquete. Ela grampeou numa pasta e guardou no arquivo lá suspenso. Nunca mais Sensacional. funcionou, né? Marcelo falou que o gabinete dava para gelar cerveja. Ó, gelar cerveja eu não sei, Marcelo, mas se você botar um copo d'água atrás dele, você consegue fazer um chimarrão. É, vai num data center hoje em dia, né? Que corredor quente ali, você frita ovo. Pode crer. Pode crer. Muito bem, agora estamos aí, all ears, para ouvir a sua história. Então vamos falar de mais mulher aqui, né?
Vamos valorizar esse dia 22 de setembro. Dia 22 de setembro, há 17 anos atrás. Quem é essa pessoa aí? Alguém sabe quem é essa pessoa? Ó, já dei um spoiler falando de 17 anos atrás. Essa pessoa, eu vou falar o nome dela aqui para vocês. Vou falar o nome dela. É Maria da Penha Maia Fernandes. Ah, com esse nome também, né? Falar só primeiro Maria ia ser complicado, né? Mas Pois Maria é. da Penha. Pois é. Há 17 anos atrás entrou em vigor no Brasil a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. É uma lei federal brasileira e o objetivo principal é estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. Ela foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006, e a lei entrou em vigor exatamente no dia 22 de setembro do mesmo ano. Ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores legislações no mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. E a Lei Maria da Penha, ela contribuiu para uma diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídios contra as mulheres, né? E o caso Maria da Penha também foi homenageado pela Lei 11.340, né? Exatamente colocando o nome da Maria da Penha diante de vários casos que o sistema jurídico do Brasil recebeu durante anos aí com relação a esse assunto de violência doméstica. O caso da Maria da Penha ganhou muito destaque porque ele teve uma repercussão mundial e eles acabaram botando o nome da Maria da Penha na lei em homenagem exatamente a essa luta, né, que não foi pouco. Então, eu vou só dar um trechinho aqui do que foi esse caso, para aqueles que não conhecem, né? A Maria da Penha, ela era casada com um indivíduo chamado Marco Antônio Herédia Viveiros, que cometeu violência doméstica durante 23 anos de casamento. E em 83, o marido por 2 vezes tentou assassinar ela. Na primeira vez com arma de fogo e deixou ela paraplégica, e na segunda vez por eletrocução e afogamento. E após essa tentativa de homicídio, ela denunciou ele e pôde sair de casa devido a uma ordem judicial e iniciou uma batalha para que então o marido fosse condenado. Entretanto, esse caso foi julgado 2 vezes e devido a alegações da defesa de que haveria irregularidades, o processo continuou em aberto por alguns anos. Beleza, né? Aí, em razão desse fato, o Centro pela Justiça de Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano da Defesa dos Direitos da Mulher, eles, juntamente com a vítima, formalizaram uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, e, na ocasião, o país foi condenado, o Brasil foi condenado por não dispor de mecanismos suficientes e eficientes para proibir a prática de violência doméstica contra a mulher, sendo acusado de negligência, omissão e tolerância. Além disso, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos recomendou a finalização do processo penal do agressor, da Maria da Penha, e a realização de investigação sobre as irregularidades e atrasos no processo, a reparação simbólica e material da vítima por falha do Estado em oferecer recurso adequado para a vítima e, por fim, mas não menos importante, a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, punição e erradicação da violência da mulher. Né? Assim, o governo brasileiro se viu obrigado a criar e aprovar um novo dispositivo legal que trouxesse maior eficácia na prevenção e punição da violência doméstica e familiar no Brasil. Então, esse caso teve uma repercussão mundial, então as organizações se juntaram contra o governo brasileiro, que acabou sendo obrigado a publicar uma lei, e hoje ela é considerada pela ONU como uma das 3 melhores leis do mundo que retrata esse tipo de assunto e que coíbe, de alguma forma, e pune severamente, porque você vê que houve tolerância no caso dela, houve negligência e não se tinham mecanismos. Então, a importância desse caso aí
para gerar realmente uma lei, uma coisa efetiva, uma ferramenta que a jurisdição brasileira pudesse se basear para refletir isso em outros casos. É isso. E aí a gente vê que a justiça aqui também é sempre muito conivente com o bandido, né? Isso desde sempre, né? E continua, né? Teve essa lei, melhorou, mas você vê que de uma maneira geral, o bandido aqui tem 30 mil chances, né, de escapar. Mesmo quando é confesso, né? Caso onde o cara, né? Eu esqueci o nome agora, né? O caso do cara que matou a esposa, confessou e não foi preso, e faz tempo isso, né? Isso vai indo, é uma problemática aqui, né? É. E eu tinha até eu comentei com a minha mãe essa semana, né? Falei assim, pô, mãe, fiz uma brincadeira com ela, falei, mãe, homem que mata homem é homicídio, né? Homem que mata mulher é feminicídio. E se mulher matar mulher? Ela falou assim, não, o problema não é o homem matar a mulher. O problema, o feminicídio ele é caracterizado quando o homem mata a mulher por ela ser mulher. Se esse é o... Mas o complicado é determinar a causa, né? Porque que é complicado isso, Pois porque se você olhar a quantidade, o percentual de homicídios que são investigados, né, já são poucos, né? Aí chegar na causa, menor ainda, né? Então, vixe, Maria, aqui a gente tem que avançar muito ainda, né? Nisso daí. A Tanânia está até ressaltando aqui que o feminicídio aqui é maior do que em qualquer país de origem muçulmana e a gente ainda casca o pau ali no muçulmano Mas por causa em das termos aberrações. absolutos ou relativos, né? Que eu não sei, né? Realmente eu não sei, não tenho esses números, mas né? Relativo, absoluto, até o país é gigantesco, né? Tem muito homicídio aqui, né? A taxa de homicídio no Brasil é alta, né? Para homem, para mulher também, né? Então, sorte que em São Paulo, pelo menos, a taxa de homicídio é menor, né? Dentre as capitais, né? Mas, mesmo assim, a média do Brasil é bem alta mesmo. Estava vendo a lista as 50 cidades mais perigosas do mundo, tinha várias no Brasil, né? Muitas dessas 20, 50, 20 ou 50 mais perigosas, a boa parte estava no Brasil. Acho que o México é que tinha mais cidades do Brasil nessa lista, né? Porque também Mas a o conta é Brasil per estava em capita, né, subida, né? Marcelo? Às vezes a cidade é pequena, mas morre Sim. uma Essa lista proporção de gente. Essa lista era per capita, não era por números absolutos. Então, por isso, tava lá um monte de cidade pequena lá no meio, né? Não tinha nem capitais. Tinha capitais, mas você tinha muitas cidades do México e muitas do Brasil também. Maria da Penha, decreto anti-armamento, antitabagismo são ótimos exemplos no Brasil a serem seguidos. O único problema é falar para os bandidos, né? Seguirem a lei do anti-armamento, né? Mas... Bom, então, mas vamos lá. Até o Alair falou assim, perfeita colocação do sua mãe, porque é exatamente isso, né? Se uma mulher está no carro ali, vem um cara com uma arma para assaltar e dar um tiro, isso não é feminicídio, porque ele não está matando ela porque ela é mulher, ele matou por um assalto. Então, isso é um homicídio, aí vai ver se é doloso, se é culposo, se tinha intenção, se não tinha. Anyway, mas quando teria que separar, né? O problema é quando a coisa é mais passional, né? Quando a coisa tem a ver com essa intolerância aí com relação às diferenças, né? Eu acho que a gente, de certa forma, está caminhando, né? A intolerância racial, a intolerância contra a mulher, não é claro, as pessoas que de alguma forma sofrem algum tipo de preconceito vão falar, pô, o Ricardo está achando que está vivendo no País da Maravilha. Não, não é isso. A gente caminha a passos muito lentos, mas é melhor a gente caminhar a passos muito lentos do que caminhar para trás, né? Então, alguma coisa... Lá ele já trouxe o número que você queria, Marcelo. É o maior em absoluto, né? Perfeito. Já trazia do homem também, o homicídio, né? Quer dizer, o homicídio não é do homem, né? O homicídio não é Aí exclusivo do qualquer homem. tipo de assassinato contra o ser humano, né? Tá. Mas vamos lá, se a gente não termina esse assunto aqui, né? Embora já estão quase 6 da tarde, né? Vamos lá. Bom, acabou o assunto? Podemos mudar? Sim. Então vamos lá. A gente vai ficar nesse aqui, porque tem pano para manga aqui para falar desse. Não, isso gera maior resenha, né, cara? Mas é para isso que a gente está aqui, né? Para gerar resenha mesmo.
Mas vamos lá. Agora é minha vez, né? Manda. Minha sessão agora dos filmes de 1973. Tem muita coisa boa aqui. Eu dei uma filtrada, né? Porque tinha bastante coisa. Eu acabei filtrando alguns aqui. Então aí, inclusive um que você comentou semana passada, né? O que eu Tá comentei aí. semana passada? Golpe de Mestre, The Sting. O Golpe de Mestre, Paul Newman Paul com Robert Newman. Redford. Exatamente. Não vamos começar com ele, não. Vamos começar pelo Amarcord. Tá aí no cantinho superior direito. Dirigido pelo italiano Federico Fellini. Uma produção franco-italiana. É uma comédia dramática. E a música é de Nino Rota. Quem é Nino Rota? O cara que fez a trilha do Poderoso Chefão, que a gente também falou semana passada do Poderoso Chefão. Colocamos até um trailer do filme que tem essa música, né, famosíssima, Demais. e é o mesmo cara que compôs aqui a música do Amarcord. Esse título, não sabia, Amarcord é uma tradução fonética, né? Tradução. É uma palavra que expressa um som que é a amarcord, que é uma expressão italiana que seria eu me lembro. Tá? Então é um jeito diferente de escrever eu me lembro, italiano, e é uma expressão usada na região Emília-Romana, que é onde o diretor Federico Fellini nasceu. Então, embora ele às vezes negue, né, mas é como se essa história fosse a história da vida dele. Então, através dos olhos do personagem, Tita, o diretor Federico Fellini revê a sua vida familiar, a religião, a educação e a política dos anos 30, época que nasceu o fascismo, né. Então ele fala dos sonhos de um outro mundo, sonhos alimentados pelos turistas de um hotel de luxo, por um transatlântico que passa por ali, pelo cinema e pelo início do fascismo. Então deve ser, eu não vi esse filme, mas deve ser muito, muito bom. Eu não vi também. Eu vou botar na minha lista aqui para um dia eu assistir. E é engraçado porque o Fellini ele também faz muita comédia, mas esse não deve ter nada de comédia, né? Aqui fala que é uma comédia dramática. Então, quando é comédia dramática, se mais chora do que ri, né? Bom, aí sim nós temos o Golpe de Mestre, dirigido por Roy Hill, e o Esse nome em filme é inglês é The demais. Sting. Tá aí bem grandão à esquerda, né? Mas a gente traduziu aqui no Brasil como Golpe de Mestre. É um filme norte-americano, é comédia, né? Dirigido George Roy Hill, roteiro de David S. Ward, com, obviamente, Paul Newman e Robert Redford, essa dupla, né, explosiva dos anos 70, né? Essa história Demais. foi inspirada em fatos reais, né? Não é do nada que surgiu, né? Os irmãos Fred e Charlie Gondorf, e documentado por David Moore em seu livro The Big Con, The Story of the Confidence Man. Então, trata a história desses irmãos, que são dois vigaristas que se unem para realizar o golpe definitivo, né? No caso do filme, né? O orçamento... Eles mexem com corrida de cavalo, são bookmakers, não é? Umas coisas assim? Olha, eu vi há tanto tempo esse filme que eu nem lembro, dá para falar a Pode verdade, crer. qual que é o golpe. Eu me lembro das Muito tempo cenas, mesmo. mas não me lembro totalmente do contexto. Eu não lembro também não, faz muito tempo. E o orçamento dele foi de 5,5 milhões de dólares. E arrecadou 156 milhões de dólares só nas bilheterias norte-americanas. 30 Nossa, vezes o seu orçamento só nos Estados Unidos, né? Então é um sucesso lascado, né? blockbuster. Alguém comentou alguma coisa? Não. Não. Agora, uma coisa bacana que eu vou trazer aqui é o tema musical, né? Usa o ragtime da época, né? Na época não do filme, na época que é retratada no filme, no início do século XX, e particularmente traz uma música chamada The Entertainer, de Scott Joplin, que tinha sido lançada em 1902 e foi adaptada, juntamente com outras peças desse mesmo compositor Joplin, para o filme por Marvin Hamlish. E essa música, né, estourou novamente, né? Ela era de 1902, mas foi adaptada para o filme em 1973 e aí estourou novamente. Alguém se lembra dessa música? Putz. Eu vou por um pedacinho, eu trouxe ela aqui. Ela inteira tem um tempinho maior, mas vou colocar um pedaço aqui. Vamos lá? Aí você vai Bora. lembrar na hora que música que é essa. Vamos lá?
Não sei se aí a música deu uma variada de velocidade, não. Não, Ficou direitinho. ela dá aquela ralentadinha no começo só, mas tá direitinho. Não, mas tá. Não, é que aqui eu acho que eu adicionei alguma coisa no computador, ela ficou toda maluca aqui, né? Eu acho que aí não. Deixa eu Então tá mudar bom. minha caracterização aqui, acho que esse aqui tá mais... Tá ficando mais parecido com o Paul Newman. Você tava mais parecido com o Robert Redford, agora tá mais parecido com o Paul Newman, né? Pois é. Tá, muito bem. Mas tá aí a música The Entertainer, de Scott Joplin. Fez um baita de um sucesso. Teve uma versão cantada, não conheço essa versão cantada. Mas depois vamos procurá-la. Bom, o que mais que nós temos de filmes da época? Nós O temos Sérpico. também Sérpico, boa. Sérpico, dirigido por Sidney Lumet. Olha só, filme norte-americano, drama biográfico policial, dirigido por Sidney Lumet, com roteiro de Waldo Salt e Norman Wexler, baseado no livro homônimo de Peter Maas. Estrelado por quem? Al Pacino e F. Murray Abraham. Esse F. Murray Abraham está até hoje aí nas telas e foi o primeiro filme dele, né? Ele nem foi creditado no filme, mas está aí no filme. Acho que era o parceiro dele. E o Sérpico conta a história verídica de um policial de Nova York, o Frank Sérpico, que luta contra a corrupção policial e acaba traído por seus colegas. É um tema recorrente também em filmes policiais, né? Agora, a trilha sonora foi composta por quem? Mikis Theodorakis, aquele que compôs a música de Zorba, o Grego. Eu não trouxe a música aqui, mas é o mesmo cara que compôs, né? Então também deve ser um filme muito legal. Muito bom. Bom, o que mais? Nós temos também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu trouxe aqui para todo mundo. Aqui eu trouxe. Sim. Temos 2 vídeos aqui, hein? Temos 2 vídeos desses filmes aqui. Oba! Vamos lá. Vamos aqui. Só para deixar à vontade da gente ver no final de semana, né? Temos também o Papillon, dirigido por Frank Schaffner. Tá aí, Papillon. Cadê ele? Tá ali. No do Mais um, meinho ali. Steve McQueen. Mais um, Steve McQueen. Tá aí no meio, em cima, né? E Papillon significa borboleta em francês, né? É um filme dramático de prisão. O roteiro foi escrito por Dalton Trumbull e Lorenzo Semple Jr., baseado na autobiografia de 1969 do condenado francês Henri Charrière. Eu li esse livro faz muito tempo, eu li o livro que deu origem a esse filme, né? E vi o filme, claro. O filme é estrelado por Steve McQueen, fazendo o papel do Charrière, que é o Papillon, e Dustin Hoffman, fazendo o papel de um colega de prisão dele, o Louis Degas. Bom, algumas curiosidades sobre esse filme, né? Alguns documentos mostram que o Papillon foi para o cárcere em Saint-Laurent e provavelmente escapou de lá, e que ele nunca esteve preso na Ilha do Diabo, como é mostrado no filme. Então, no filme, mostra ele na Ilha do Diabo, mas na verdade ele deve ter sido preso em outro local, né? Não, uma adaptação. O Dustin Hoffman, ele usava no filme, uma lente super grossa, então ele teve que usar lente de contato para compensar o efeito dessa lente e poder enxergar no filme, né. Então, engraçado isso, né. Bom, na época, o filme custou muito grande, foi um custo muito alto, né, 13,5 milhões de dólares, porque ele foi filmado em locais remotos de difícil acesso, mas a resposta de bilheteria foi muito boa, ele arrecadou mais de 53 milhões de dólares, então acabou compensando esse custo todo, né. O filme foi refilmado, né, em 2017 foi feita uma nova filmagem com Charlie Hunnam e Rami Malek, né, O aquele que Rami fez Malek. o Freddie Mercury, né, em Uhum. 2017. Temos até inclusive opa, deu um spoiler aqui. A foto à esquerda é do próprio Henri Charrière, o escritor, o que foi condenado, né, passou pela prisão toda lá. E por que o nome dele é Papillon? Porque olha lá no peito dele tem Tem uma a borboleta. tatuagem de borboleta, né. Então esse é o apelido dele, Papillon. Então esse é o Henri Charrière, que já morreu faz tempo, né, ainda na década de 70, se eu não me engano. E à direita, os 2 da refilmagem de 2017, tá aí o Charlie Hunnam e o Rami Malek, tá. Então tá aí, o filme, Papillon. Que mais? Nós temos o filme O Exorcista.
Esse, olha lá, preto ali, né? Exorcista, de William Friedkin, filme norte-americano do gênero terror sobrenatural, escrito por William Peter Blatty, baseado num outro livro, né? Baseado no livro homônimo de sua própria autoria, né? Então ele fez o roteiro baseado no livro dele mesmo. Elenco: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee Jacob e Linda Blair. Linda Blair é a que fazia o papel da garota possuída, né? Quem que é? A Mulher Maravilha, não? Não, Linda Ah, Blair, Linda Blair. não, acho que não teve outro grande papel que eu me lembre, não, assim, tão famoso, da Linda Blair. Se alguém puder pesquisar rapidamente aí, mas ela, acho que o papel mais conhecido dela, talvez, foi esse, né? Bom, o filme aborda a possessão demoníaca de uma garota de 12 anos. E o livro teve inspiração num fato real. Foi inspirado no exorcismo de um garoto de 14 anos de idade, que foi documentado em 1949. Né? Os aspectos do livro foram inspirados por esse exorcismo do jovem que vivia em Cottage City, Maryland. E esse exorcismo foi feito na vida real por Padre William S. Baldwin. E foi um dos 3 exorcismos sancionados pela Igreja Católica nos Estados Unidos naquela época, né? E a fim de fazer o filme, o Friedkin, que era o diretor, teve acesso aos diários dos padres envolvidos, os médicos e os enfermeiros que acompanharam a situação real lá de 1949. E ele também discutiu os eventos com a tia do menino que tinha sido exorcizado, tá? Bom, o filme foi um dos mais lucrativos filmes de terror de todos os tempos. Ele arrecadou já mais de 440 milhões de dólares no mundo inteiro. Olha só, sucessaço, né, do cinema. Então aí temos O Exorcista. Agora eu vou trazer o seguinte, eu vou colocar um trailerzinho dele, do Exorcista, de 1 minuto e meio. Só que eu fiz uma mixagem e coloquei uma música de fundo, que tem uma música de fundo que foi usada para fazer como trilha sonora desse filme, que era o álbum de estreia desse músico. Quem será que esse que está vivo hoje, tem 70 anos, e era o álbum de estreia, e era o primeiro álbum da Virgin Records. Conhece a Virgin? Virgin. O primeiro álbum da Virgin, primeiro álbum desse artista, e aí por causa do filme teve um sucesso estrondoso. Esse artista e a Virgin também começou a fazer sucesso. Inclusive, o artista tinha 19 anos quando gravou essa música, né? Era a primeira. E o artista tocou quase todos os instrumentos da música. Então, foi uma sucessão. Eu estou falando de quem? Mike Oldfield e o seu Tubular Bells. Foi usado na trilha sonora desse filme. E aí, levou ao estrelato Mike Oldfield e a Virgin Records. Então, vamos recordar aí, um trailerzinho do Exorcista, e com a música no fundo, eu lasquei o início do disco e da música, né, que é o disco todo, né, Tubular Bells. Puxa, tem 16 comentários aqui, meu Deus do céu. O Boris acabou de botar alguns filmes que ela participou, né, inclusive o Aeroporto 75, eu estava vendo ali agora. Olha, o Aeroporto só tenta 5. Olha só. Noite Infernal, Ruas Selvagens. Ruas Selvagens é famoso, né? O Herege. Bom, Exorcista 2, tudo bem, legal. Bom, vamos botar aqui então o trailer do Exorcista com o início do disco Tubular Bells. E quem não conhece vai reconhecer a música aí, né? Eu tinha o disco, não sei o que eu fiz com ele, devo ter por aí. Vamos lá? Manda. Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? You're gonna die up there. I need reassignment. You're the best we've got. I think I've lost my faith. Is there someone inside you? Sometimes. Who is it? I don't know. Is it Captain Howdy? You ever heard of exorcism? How do you go about getting an exorcism? I beg your pardon?
I'd like to help you. Where's Reagan? In here with us. I believe we should begin. Avoid conversations where the demon. The demon is a liar. He will mix lies with the truth Why, Jimmy? to attack us. Do not listen. That thing isn't my daughter. It is he who commands you. The power of Christ compels you. It was an excellent day for an exorcism. Tá aí. Caraca, meu. A 73 era um baita filmão de terror aí. Que Nossa, era aterrorizante, eu né? não sei nem se só para 73, muito mais do que o Poltergeist. Que eu até contei para você que minha filha ia assistir uma vez o Poltergeist. Eu falei, nossa, você vai assistir o Poltergeist, que legal. Aí no dia seguinte encontrei ela com uma cara de paisagem. Assim, você assistiu? Assisti. Você conseguiu dormir? Ah, bem Fraquinho. mais ou menos. Eu falei, cara, você assistiu? Você achou mais ou menos o Poltergeist? Ah, pai, a cena lá dos negócios rodando no carro, dá pra ver os fiozinhos, né? Os negócios rodando no quarto ali, dá pra ver o fiozinho, né, pai? Pô, Ah, mas a graça não é essa parte, é a parte psicológica do negócio, né? Você tem que fingir que é verdade, né? fingir que é verdade, mas tem, hoje o realismo tá tão grande, né, cara, que se o cara não consegue trazer o realismo no filme, ele vai na computação e resolve, né? Uhum. Ah, um filme que eu já falei, né, que eu achei bastante assustador, que não tem efeito especial nenhum, até o nome é parecido, né? A Bruxa de Blair, né? Que até o Boris falou da Bruxa de Blair, que, né, não tem nada de efeito especial assim, mas é assustador, eu achei, né? A Angelis até tá perguntando se a Linda Blair tem algum parentesco com a Selma Blair. Não sei se tem a ver com a Bruxa Nossa. de Blair. O Tony Blair, que era o primeiro-ministro britânico também, né? O Tony Blair foi expurgado. O Boris já tinha cantado a piada que eu mandei Da agora. bruxa. Ou com a bruxa, né? O filme é pesado mesmo, caramba. Com os efeitos de hoje, né? Bom, tem mais 2 filmes aqui que eu quero comentar, né? Uhum. Vou deixar por fim esse brasileiro aqui. Vamos falar do... Cadê ele? O Operação Dragão. Tá aí, cadê? No meio, embaixo, Operação Dragão. Com Bruce Lee, né? Filme do gênero de aventura em estilo de artes marciais, dirigido por Robert Klaus, com Bruce Lee, John Saxon, Chi Kien, que era o vilão, e Jim Kelly, que é o campeão de karatê, que fazia também, né, participava do filme. Legal que a música também é uma música de um compositor famoso, é do argentino Lalo Schifrin. Lembra dele? Lalo Schifrin é o cara que compôs o tema da Missão Impossível, né? Uhum. É um argentino. Eu lembrei que a Lalo gente já tinha Schifrin. falado dele por aqui. Já falamos. Eu mostrei um videozinho dele tocando o tema da Missão Impossível no piano. E ele que compôs a música do filme Operação Dragão. Ele está vivo, está com 91 anos, né? Uhum. Agora, o interessante é que ele é o último filme completo do Bruce Lee e que, infelizmente, morreu 3 semanas antes da estreia do filme, né? E foi justamente essa produção que deu fama mundial a ele. Pode Então, doideira, né? O filme mais famoso que lançou ele, mas mundialmente ele morreu antes da estreia, né? Não, e ele deixou uma legião de seguidores, desde do Van Damme, que também teve, por incrível que pareça, os filmes do Van Damme muito pastelão, mas ele foi um cara muito importante porque ele ajudou os cineastas a posicionarem as câmeras em locais que dessem mais realismo às cenas de ação. E depois Jackie Chan e mais aí vai, né? Falando de Jackie Chan, o dublê, um dos dublês que trabalhou no filme foi o Jackie Chan. Trabalhou no filme como dublê. Que legal! Eu não sabia dessa, porque dublê não aparece, né? Mas ele foi um dos dublês também. E ele foi realizado em Hong Kong e foi o primeiro filme de Kung Fu que contou com um grande estúdio americano como produtor associado, no caso a Warner Brothers. Então eu tenho um trechinho aqui. Não vai falar mostrar o filme, mas é para mostrar a música tema do filme, com várias cenas do filme, cartazes, etc.
Tá, então Show. vamos colocar aqui, para lembrar algumas partezinhas. Tá, e a música de Lalo Schifrin, né, para o Operação Dragão. O Ale comentando Chuck Norris e Karim Abdul-Jabbar, mas não, não é desse filme. É a luta com o Chuck Norris, é outro. Se eu não me engano, o Voo do Dragão é outro filme. Eu também estava achando que era, mas não é não. Não é esse filme que tem o Chuck Norris e o Karim Abdul-Jabbar, que é o aluno, né, do Bruce Lee aí, e que era o jogador de basquete. Não é o mesmo filme, não. O Karim Abdul-Jabbar, ele é o copiloto lá do Apertem os Cintos, o piloto sumiu, né? Eu não lembro, né? É que o moleque vai na cabine falar com o piloto, aí ele fala assim, eu conheço você. Ele falou, não conheço. Você é o Karim. Não sou não, eu sou o John, sei lá, não sei o que, sou o copiloto aqui. Aí o moleque fica olhando feio para ele assim, não, meu pai falou que você é muito lento quando você marca, não sei o que, aí ele olha feio pra caramba pro moleque. Tô procurando aqui os filmes aqui do Karim. Tem uma pancada de filme com o Karim Abdul-Jabbar, inclusive com o Bruce Lee. Cara, eu te mandei um negócio no WhatsApp agora, não sei se você consegue rapidamente, mas você estava falando é que a gente está em 73, né? Mas de 72, você viu isso aí que eu te mandei? Eu lembro desse desenho, eu gostava. É a família do Charlie Chan. É, Charlie Chan, perfeito. A família inteira era de lutadores, não sei o quê, e eles resolviam crimes, não sei. Era muito legal. Na época do Scooby-Doo, dessa galera. Só que isso aí é de 72. Podia ter entrado no Reboot de 72. Pois é, mas bacana, hein? Esse desenho também era muito legal, né, cara? A família do Charlie Chan. Gostava bastante desse desenho aí. Eu nem lembrava. Charlie Chan. Perfeito. Eu assisti, pode crer, muito legal. Agora, o último filme. Eu queria falar do último filme. Tire as crianças da sala, tá? Agora. Porque esse é um filme nacional. Ó. Toda nudez será castigada. Tá? Ele foi lançado em 72, mas tem outros que falam que foi lançado em 73. Então, na controvérsia, né? Vamos deixar para 73 mesmo, né? É um filme brasileiro, dirigido por Arnaldo Jabor,
né, produzido pela Produções Cinematográficas Roberto Farias e baseado na peça de teatro homônima de quem? Nelson Rodrigues. Né? Agora eu vou contar a história. De novo, tem criança na sala, por favor, tire. Né? Vamos lá, essa é a sinopse. Olha só que doideira que é essa sinopse aqui, né? Eu queria ver lançar esse filme hoje. Herculano é um viúvo conservador que jura a seu filho Serginho que nunca terá uma outra mulher. No entanto, apaixona-se por uma prostituta, Geni, né? Que conhece através de seu irmão Patrício, interessado em que Herculano volte a sustentar seus vícios de bebida e mulheres. Vai vendo. Quando resolve se casar com Geni, gera uma série de conflitos em sua família, entre eles a prisão de Serginho por uma briga de bar, filho dele, né? O rapaz é estuprado na prisão por um ladrão boliviano a ponto de ter de ser operado. Não. Depois de ser libertado, o rapaz torna-se amante de Geni para vingar-se do pai por haver quebrado o juramento. Desesperada, Geni se suicida, deixando uma fita gravada narrando toda a história para Herculano e Serginho fugira com o ladrão boliviano. Olha a história. Olha só, não é que é história. Olha o imbróglio, né, cara? Rapaz do céu. Então tá aí o filme. Toda nudez será castigada. Caramba. Temos aqui a família Chan, aqui, né? Tubular Bells, com o Michael Fields. Tá vivo também, ainda tocando aí, tudo. Lançou muitos discos depois, né? Temos aqui Richard Gere, a regravação de Papillon. E aí, eu deixo a bola com você. Pô, será que... Porque é contemporâneo a isso daí também, a Geni e o Zeppelin, né, cara? Da música do Chico Buarque, que ele acabou então, usando... eu procurei ver se tinha a ver, mas não sei, não achei nada, não. Não fala. É contemporâneo, no caso, o Chico estava... ele já tinha um protagonismo aí também no uso das letras dele contra a repressão, né, que o país vivia naquela época, né? E Geni e o Zeppelin, tal como a Ópera do Malandro, são dessa época, né? Uhum. Sim. Agora, não sei realmente se tem alguma influência sobre o personagem. Alguns falam que o Chico se baseou num travesti, que era Genivaldo, e não sei o que, bababi. Eu não sei de onde vem. Se alguém souber... Da onde vem essa Geni, né? O Marcelo perguntando qual estilo de rock para trilha. Não sei, que estilo de rock é. Não. É o cara que chega no castelo, dá um golpe de Kung Fu no dragão, né? E ensina 21 para a princesa, né? Deve ser alguma coisa do gênero, né? E eles terminam tomando chá. Fazendo uma cerimônia do chá juntos, né? Isso mesmo. Mas vamos lá. Bora para as cabeças, Marcelão? Vamos lá. A gente está chegando no final já, então vamos se despedir aí com os aniversariantes, os que não estão vivos mais, né? Então a gente tem aí na foto Michel Faraday, né? O cara que foi muito importante aí para os princípios aí da indução eletromagnética, Esse do cantinho aqui é o Faraday. Do inferior esquerda aí. A gente tem aí também no centro aí o Dilermando Reis, né, um violonista, compositor brasileiro, nascido em 22 de setembro de 1916. O Faraday ele é de 1791. Né? Faraday ago. Faraday ago. A gente tem o Gonzaguinha, aí na foto também, de 22 de setembro de 47, de 45, e a Vanusa, que é de 22 de setembro de 47. A Vanusa também nos deixou aí em 2020, né? Todos lembram aí do episódio da passagem aí da
da Vanusa. E tem um cara no canto da tela ali superior direito. Quem é aquele cara ali? Você conhece aquela figura? Acho que eu sei. Eu não estou lembrado direito, mas a fisionomia. Pois é. Esse cara é o É o grado do Silvio Santos lá, né? Lombardi! É você, Lombardi! É o Lombardi, muito bem. É o Lombardi, cara. É que a gente nunca. Ele tinha, parece que, um contrato aí com o Silvio Santos, que ele não podia também mostrar a cara dele, né? Não podia se expor. E ele foi locutor de rádio e televisão, né? E aí ele trabalhou com o Silvio Santos por 40 anos. E ele acabou falecendo em 2009. Ele sofreu um infarto agudo, foi encontrado na casa dele pela própria esposa, né? Ele não tinha nenhum problema de saúde, pegou todo mundo de surpresa. E o Silvio Santos, no dia do falecimento do Lombardi, ele estava gravando um programa especial de Ano Novo e ele parou a gravação do programa em respeito ao Lombardi, e depois ele acabou retornando porque ele tinha uma plateia lá que aguardava, ele teve que fazer o programa. O Silvio Santos é outro cara espetacular, que ele merece todas as honras aí do Remute, e um dia a gente vai falar sobre o Silvio Santos também. Então o Lombardi está aí na tela. Acho que tem mais uma lista aqui de aniversariantes de hoje ainda, até indicações aí da Ângeles, essa semana ela mandou o Andrea Bocelli, o David Coverdale, está aí, de 22 de setembro de 51. Outro que está aí na foto é o Ronaldo Nazário e a Joan Jett, né? Joan Marie Larkin. Né? Joan Jett chama Joan Marie Larkin. E tem mais um cara aí na foto. Você sabe quem é aquele lá de baixo? Sabe porque eu botei a foto dele criança. Então, de criança eu sei, mas não conheceria ele, né, mais velho. É o Bacana, né? Aliás, se o Bacana estiver assistindo aqui, ele vai ficar puto, porque ele vai. Todo mundo só me conhece por Bacana. Ele acabou sendo marcado aí pelo personagem que ele fez em Armação Ilimitada, mas se por acaso ele ficar puto com isso, fala que é besteira, porque o personagem é espetacular e marcou realmente gerações. O personagem do Bacana. Ele fez várias outras aparições aí na televisão. Ele teve, inclusive, um personagem que ele fez em Vereda Tropical, que ele era filho do Mário Gomes com a Lucélia Santos. Tem um trabalho bastante legal também. E depois ele acabou encerrando a carreira e ele hoje é piloto de avião. Nossa. Jonas Torre. Ronaldo Nazário também fazendo aniversário hoje. O Ronaldo Nazário é de 76, então ele está com 47 anos, com corpinho de 53. E aí a gente tem uma lista de aniversariantes da semana. Um é Lupicínio Rodrigues, que não está aí, o B.B. King, eterno B.B. King, do dia 16/9, o Peter Falk, o Columbo, está ali com o seu olho de vidro, né? Você vê que ele tem o olho bem torto, nessa foto aparece bem torto o olho dele mesmo. Outro que é da semana aí que está vivo é o Mickey Herc, e aí também botei duas fotos dele na época que ele fez o 9 Semanas e Meia de Amor, e uma foto mais recente aí, depois que ele virou lutador profissional, sumiu um tempo das telonas e foi seguir uma carreira que ele queria seguir desde criança, inclusive, porque o pai dele era dessa luta livre, né? E ele queria seguir essa carreira, e depois, quando ele voltou para as telonas, ele estava bem judiado, assim, com a cara bem marcada. Ele deve ter sofrido muitas escoriações aí, mas está aí outro aniversariante do dia. David Copperfield, também aniversariando dia 16/9, ele é de 1956. Esse ícone aí no meio, o Falcão, Marcondes Falcão Maia, parabéns, Falcão, figuraça, Falcão, e mais alguns aniversariantes para a gente se despedir geral. Andréa Beltrão, Carolina Dickmann, Nuno Bettencourt fez aniversário essa semana, Rodolfo dos Raimundos, Don Felder dos Eagles, Liam Gallagher e Paul Simonon, que quebrou o baixo lá naquela icônica foto lá do London Calling, lá do The Clash, baixista do The Clash, que a gente também já falou dele aqui. Então, parabéns aos aniversariantes dessa semana.
Obrigado a todos que participaram do Reboot e contribuíram com informações preciosíssimas. E Sim, os recadinhos obrigado da a todos. saída. Sim, não esqueçam, né? Dá like aqui nessa live aqui, os cortes que estão saindo aí dos assuntos, né? Hoje eu liberei mais 2 da semana passada e tem na íntegra no Spotify também o programa. Até amanhã eu coloco lá no Spotify. E obrigado por ter acompanhado a gente até o final aqui. Conseguimos a nossa meta de 1h30, né? Com menos assuntos, né? Daqui a pouco vai ter um assunto só 1h30, né? Obrigado, Tanani, sensacional. Ângeles, maravilhosa. Marcelão aí. Alair também, maior pontuador do Reboot. É isso daí. Boris estava aí também. Boris estava aí. Obrigado pela audiência, pela parceria, pelo carinho de todos vocês. Veio alguém aqui que é Mentecina, eu não sei quem que é, você sabe? O Arada, ele tá aí, não? Ah, é o Arada, ele apareceu aqui. Ah, deu um alô aqui. Ah, é verdade, eu não tinha visto, estava lá atrás, ó. Ah, Arada, putz, eu derrapei na curva aqui, não vi na hora, acabei vendo agora e não associei. Mas é isso aí, minha mãe que apareceu por aí também, querida dona Geni, figuraça também, queridíssima Richard Landim, mais a galera aqui que está aí escondida. Gente, muito obrigado, legal. Sensacional, adorei hoje a participação de vocês. Marcelão, muito obrigado bom. Aí novamente pelos filmes e pelas informações do seu computador R2D2 quadrado. Computador engraçado. Que gela cerveja e faz chimarrão ao mesmo tempo. E o telefone que serviu de peso para papel. Com apenas 100K. Autorofilismo. Fazia tudo, né? Arma contra bandido. É isso. Joga o celular. Valeu, gente. Valeu, Boris. Bom programa. Valeu. Até a próxima aí. Bom fim de semana a todos. A gente se vê no número 74. Valeu, gente. Galera. Abraço para todos. Beijão. Bom fim de semana. Tchau.